Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Em primeiro lugar, minha saudação aos servidores e às servidoras do município do Rio de Janeiro. Estão mobilizados aqui hoje na Câmara Municipal, lutando contra o veto do prefeito ao plano de carreira do município. Quero afirmar meu compromisso e da bancada do PSOL. No final do dia estaremos comemorando a derrubada do veto do prefeito. Agora, eu me inscrevi também que eu queria fazer uma saudação aqui dessa tribuna à presença do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, que está hoje presente na cidade do Rio de Janeiro. Vai ser homenageado agora às 18 horas na concha acústica da UERJ. Infelizmente, eu vou chegar atrasado lá para poder ficar aqui até a hora de derrubar o veto do prefeito ao plano de cargo e salário. Mas a presença do ex-presidente Mujica é muito importante para a nossa cidade, para a sociedade brasileira, para a sociedade latino-americana. Inclusive, está havendo até uma controvérsia na UERJ sobre onde vai ser a atividade com Mujica, dada a enorme repercussão nas redes sociais pela presença dele aqui no Rio de Janeiro. O Mujica, ele merece receber todo esse carinho da população do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, pela sua história pessoal. O presidente Mujica, ele é um militante histórico da luta socialista no Uruguai, um militante histórico da resistência contra a ditadura militar no Uruguai. Ele enfrentou como guerrilheiro, participou da luta armada contra a ditadura do Uruguai, no movimento dos Tupamaros, ficou 14 anos preso, boa parte do seu tempo de prisão totalmente isolado, na solitária, né, sem poder se comunicar nem com as pessoas da sua família. E o Mujica, quando presidente do Uruguai, ele deu vários exemplos para o mundo. Primeiro, um exemplo de humildade. O presidente do Uruguai devolvia 90% do seu salário como presidente da República, mantinha o seu Fusquinha como o seu principal meio de locomoção, continuou morando no seu sítio, nos arredores de Montevidéu, um sítio que, aliás, ele abre no período de inverno para acolher população em situação de rua, né, que pode morrer, né, de frio por conta do inverno do Uruguai, enquanto o presidente da República continuou mantendo esse hábito. E o presidente Mujica liderou uma pequena nação, tanto em território como em população. A população do Uruguai hoje está em torno de 3,5 milhões de habitantes, é menor, né, do que a população da cidade do Rio de Janeiro, mas que é uma grande nação. O Uruguai, no último período, vem mostrando a sua antiga votação por ser um território de liberdade, por ser um território onde a população é a vanguarda da liberdade mundial. O presidente Mujica permitiu, durante seu mandato, que as forças libertárias do Uruguai conseguissem uma série de vitórias fundamentais, né, para toda a humanidade, que sirvam de exemplo para os outros países do mundo, né? Tanto a legislação do Uruguai, que permitiu o casamento igualitário, garantindo uma antiga luta da comunidade LGBT do país. O Uruguai, no período do presidente Mujica, legalizou o aborto, garantindo um direito das mulheres à autodeterminação sobre seus corpos, revertendo uma política histórica de criminalização das mulheres
que praticam o aborto. E durante a presidência de José Mujica, o Uruguai virou o primeiro país do mundo a legalizar a comercialização, a produção e o uso da maconha. O Uruguai hoje vem, inclusive, além, né, de toda essa política libertária em relação ao casamento igualitário, ao aborto e à legalização da maconha, o Uruguai também vem se afirmando no cenário internacional como um país que se dispõe a ser refúgio para perseguidos e perseguidas por movimentos políticos em todo o mundo. Hoje, o Uruguai recebe, inclusive, prisioneiros de Guantánamo. Uma promessa não cumprida do presidente Barack Obama era fechar a base militar de Guantánamo, a prisão de Guantánamo. E hoje o Uruguai é um dos países que aceitou receber aqueles prisioneiros para permitir o fim de histórias de encarceramento sem acusação, né, sem que as pessoas tenham julgamento formal, que já duram décadas. Então eu fico muito feliz com a presença do José Mujica na nossa cidade. Fico muito feliz com a recepção calorosa que a juventude brasileira carioca fará hoje à tarde ao José Mujica, e espero que essa coragem vanguardista do Uruguai inspire corações e mentes em todo o mundo, e que a gente consiga consolidar a ideia de que o Estado não deve interferir na intimidade das pessoas, de que o Estado não deve criar leis que provocam mais problemas do que aqueles problemas que essas leis dizem querer combater, como é o caso da proibição do aborto e da proibição das drogas. Então vamos fazer a nossa sessão no dia de hoje lutando pela derrubada do veto do prefeito ao plano de cargos e salários, e assim que terminar, terminarmos a sessão, eu vou correndo lá para a UERJ tentar dar um tchau, nem que seja de longe, para o José Mujica. Muito obrigado.